bem-vindos a mais um episódio de Digital Pod. Eu sou Bruna Baffer e aqui ao meu lado é a Sofia Vergetti e vamos bater um papinho com a Lucy Decache sobre estratégia de desenvolvimento de marca e eventos com comunicação digital. E para quem está se perguntando quem é a Lucy, quem é ela? Lucy, eu li um pouco do seu currículo, mas eu achei tão interessante que eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Você achou interessante meu currículo? Eu achei. Nossa, eu tô me sentindo o máximo depois dessa. Ó, eu tenho alguns anos de experiência fazendo eventos. Eu sempre gostei de organizar, eu era aquela que gostava de organizar as reuniões do grupo da escola, tudo virava uma festa. E aí quando eu cheguei para fazer a faculdade, eu queria fazer isso, mas naquela época, eu tô falando de mil, tá? Não é 2000 não. 1979. Pois é, não tinha curso de produção de eventos. Aí eu fui fazer comunicação e relações públicas. E sempre fiquei nessa área. Trabalhei na SPM, no departamento de eventos, já presto serviços para produtoras, fazendo planejamento, logística. Tenho uma empresa, a Decascom, que trabalha com isso. E por um acaso, né, eu fui fazer a pós-graduação, eu tinha só a graduação, senti necessidade de aprimorar, me atualizar. Aí eu fui fazer uma pós em administração de marketing e comunicação empresarial. E durante a pós eu sugeri dar uma palestra sobre eventos. E nessa palestra que eu dei, tinha uma professora de uma universidade que gostou, me chamou. Resultado, eu fui dar essa palestra, saí da palestra com convite para dar aula na universidade. Não era uma coisa que eu tinha traçado para a minha carreira, eu acho a importância da gente estar antenado com oportunidades que às vezes não são as que a gente previu, mas que podem levar a lugares interessantes, né? E aí eu comecei a dar aula na universidade. Nessa universidade, eu tive minha primeira turma, já comecei a ter um relacionamento maravilhoso com meus alunos, que quem me conhece sabe que os meus alunos são, junto com os meus filhos e a minha neta, a paixão da minha vida. Eu sou realmente apaixonada pela sala de aula. E lá, enfim, de lá eu fui indicada para a Unilassalle, 10 anos depois que eu estava dando aula lá, por um aluno da minha primeira turma, que hoje é o gerente de marketing aqui da Unilassalle, que é o Léo. O Léo foi aluno da minha primeira turma e foi quem me indicou. Então a culpa é dele, tá, gente? Qualquer coisa que tiver, a culpa é do Léo. Léo, se estiver vendo isso. E assim, eu continuei. O que foi legal, bacana, é que eu comecei a possibilitar os meus alunos participarem dos projetos de eventos. Muitos alunos que eu tenho hoje trabalham na área, me contratam. Muitos que trabalham com marketing entendem a importância da ferramenta eventos a partir disso, né? E eu estou só há 40 anos fazendo isso. Agora eu já fiz muita coisa na minha vida. Já fiz bordado, já fiz chocolate, já fiz ribanete. E tudo ajudou a eu entender a importância dessa relação para encantar o cliente. Que eu acho que evento tem a ver com isso. E para você, qual é a importância assim, da comunicação digital para o desenvolvimento das marcas ou da sua própria marca? Então, quando você pensa em construir uma marca, né, ela é um passeio constante em você criar uma história, que no marketing digital a gente tem como storytelling, que seja autêntico, né, e um engajamento verdadeiro com o teu público. As redes sociais, a gente já faz isso antes de ter internet, só que a gente fazia isso quase que no 1 para 1, né? Porque a gente não tinha a rede social, que é o amplificador desse contato. Hoje, a gente consegue ter uma relação massificada no 1 para 1. Eu consigo falar com cada um dos meus seguidores, dos meus clientes, mas numa ação amplificada pelas redes sociais. Então, isso é bom, porque amplifica a sua possibilidade da experiência e tal, mas redobra o cuidado que você tem que ter quando você está empenhado em construir a sua marca, porque é cena aberta, você não tem como esconder, né? Até porque o teu público hoje ele não é passivo, ele participa, ele te julga, né? A Anitta, por exemplo, é uma pessoa que não precisa de veículo de comunicação nenhum para divulgar ela. O número de seguidores que ela tem é maior do que qualquer veículo de comunicação.
Então, ela sozinha faz a comunicação dela. Então, é importante, a gente tem que estar atento, mas a gente tem que, não dá para ser amador, sabe? E essa é a minha preocupação, é muita gente que faz uma coisa muito nas coxas e já sai vendendo postagem, post, fazer arte. É uma ferramenta em que a gente tem que ter muito cuidado e muito respeito. E para você, o que é fundamental para ter uma boa comunicação no ambiente digital? Bom, eu acho que tem coisas que são básicas, que sempre foram, é você cuidar da língua, a linguagem. Eu falo para os alunos, sabe aquelas disciplinas teóricas que vocês chegam e às vezes falam, é um saco essa disciplina. Essa disciplina vai te dar base para você ter uma comunicação verbal bacana. Você pode ter o teu estilo mais casual, mais leve, mas jamais falar um português errado, por exemplo. Jamais usar uma expressão inadequada. O português, todo mundo diz que é difícil, mas é uma língua muito rica. A gente consegue expressar saudade, né? Aquela coisa que todo mundo diz. Você pode falar alguma coisa semelhante em inglês. A minha filha mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos. E ela às vezes fala, mãe, como é que é mesmo que eu falo quando eu quero dizer? Porque ela não encontra na língua inglesa um referencial e ela já esqueceu. Então eu acho que você tem que tomar esse cuidado. Acho que assim, tenho certeza que você tem que olhar dentro das redes sociais, tem um leque de funções, né, que você tem que desenvolver e estudar para desenvolver. E sempre procurar estudar as tendências. Porque quando você espera que a tendência aconteça, já tem milhões de gente fazendo na tua frente e ganhando dinheiro. Então, acho que o profissional, ainda mais antenado com todas essas tecnologias, tem que procurar saber o que eu costumo dizer que é olhar e ver o que está faltando ali, para você se aprimorar, para quando aquilo chegar, você está mandando bem. E falando um pouco sobre estudo de caso, o que mais te marcou na sua carreira e quais foram as lições que você aprendeu com isso? É tempo, né? A gente está falando de 40 anos. O que é interessante é isso. Hoje eu estava vendo, está acontecendo o RD Summit em São Paulo, né? Tem a Paulinha Tebet que está lá e ela mandou postagem, ela está lá, ela faz a cobertura da M-Labs e eu tenho alguns ex-alunos que estão lá e mandam vídeos. E eu estava vendo um cara dando uma palestra e ele falando sobre o disco de vinil, o Discman, depois tudo, e dizendo, tudo que ele falou lá eu vivi, que você ouvia a rádio, você ficava rezando pro cara da rádio não falar nada para você gravar a música em cassete. E aí eu falei, cara, eu fiquei olhando aquela plateia, eu falei, quantos daquelas pessoas naquela plateia escutaram o vinil, puderam o Discman? Eu vi da vitrola, eu só não peguei o gramofone, tá, gente? Mas a vitrola, eu acordava de manhã com meu pai tocando o disco, o Lafayette, na vitrola, né? O cheiro de bolo, não é o bolo de ameixa, que eu já soube que o Flaviano faz bem pra caramba, era um bolo da minha mãe. E aí, assim, o que eu trago de lá pra cá? É que independente da tecnologia que você tenha na mão, você tem que estar presente no processo criativo, você tem que estar presente no atendimento, porque a tecnologia sozinha, ela não vai dar personalidade a uma marca. A personalidade da marca se dá pelo storytelling, pelo engajamento que você faz, pelas práticas que você usa, pelo seu posicionamento. Então, assim, eu aprendi com a minha marca que eu tenho um professor meu, a gente sempre tem aquele professor que a gente leva para a vida. Eu tenho o Paulo Sérgio, que quando eu fui escolhida para ser oradora da turma, eu falei, o que vai ser agora? Eu vou perder o status de estudante e vou virar desempregada. E ele falou, não importa o que você faça na vida, faça sempre diferente. Então, o conselho, é o presente que eu deixo com vocês. Não importa o que você faça, põe a sua marca para as pessoas verem aquele vídeo e falar, esse vídeo foi da Sofia, esse vídeo foi feito pela Bruna, né? Aquele evento é a produção. Eu já tive gente que ligou para mim e falou, fulano de tal trabalhou contigo, estudou contigo, estudou, logo vi, ele está aqui no evento comigo, eu identifiquei de longe, aquilo dali foi ensinado pela Lucy Decache. Isso me honra muito, porque eu passo
quando eu indico alguém para alguma função, as pessoas consideram aquilo e geralmente contratam, porque eu estou indicando. Então, independente de qualquer tecnologia, que vocês trabalhem a autenticidade e a autoridade de vocês, tá certo? Você consegue dizer pra gente algum exemplo de um evento difícil pra você, tipo, que quase deu tudo errado? Tenho. Na verdade, assim, eu tenho uma frase que evento foi feito para dar errado. Por isso que contratam a gente para pensar no que pode dar certo, né? Eu sou paga para pensar no que pode dar errado. Ninguém me contrata para pensar no que pode dar certo. Eu fui administrando e cultivando a capacidade de prever furadas. Eu não sou pessimista, muito pelo contrário, mas o meu desafio é justamente não deixar que aquilo aconteça, tá? Não vou falar marcas, né, por uma questão ética, mas eu fui chamado uma vez na produtora, uma das que eu presto serviço há mais de 20 anos, a SRCom, que faz Réveillon de Copacabana, Olimpíada, fez agora o Projeto Aquários, enfim. E aí fui chamada para fazer a produção de uma ação promocional de uma marca que ia acontecer durante o Réveillon, no dia 30 e 31 em Copacabana, durante o dia. E essa ação envolvia o atendimento, olha a importância da equipe estar conectada. O atendimento, que não era a produção executiva, era atendimento, publicidade. Vendeu para o cliente que iam botar 250 aviõezinhos, tipo Asa Delta, pensem, flanando do Leme até a Santa Clara, na praia de Copacabana. Aí, na mesma hora que me falaram isso, eu falei, isso é em Copacabana ou na Barra? Copacabana, por quê? Eu falei, Copacabana não venta. Não venta, eu tenho uma parede de prédios. Não venta, eu não vou conseguir botar 250... Agora, ainda que eu consiga, eu vou ter que conversar com o São Pedro para ele botar um vento constante, porque eu vou ter que andar do Leme até a Santa Clara. Tudo bem, eu vou conseguir negociar com ele. Mas eu vou ter que dar um afastamento, são 250 pessoas, para um não... né? Eu falei, quem vendeu isso? Foi o atendimento. Quer dizer, o atendimento não tem obrigação de saber sobre logística de evento. Mas tem que ouvir o cliente antes de vender alguma coisa para o cliente. Vai lá, Lucia, olha só. Eu pensei nisso assim, assado, eu disse, tá louco. Outra coisa, como era para trabalhar com símbolos cariocas, prometeram para o cliente que iam botar o produto saindo dentro daqueles tonéis de mate. Eu falei, vocês têm autorização da Anvisa? Eles não conheciam a menor legislação. Não, eu falei, ela não vai permitir você colocar o... Não vai. Quanto tempo eu tinha para fazer o evento? Chuta. 24 horas? Não, também nem tanto. Aí eu tinha dado um tiro na cabeça e tinha ido embora. Não, eu tinha 15 dias para ter isso tudo produzido. Mas isso envolvia uma logística, uma coisa absurda. Resultado, está na internet, depois eu conto para vocês, está lá na internet isso. A gente conseguiu, a gente trocou voando, eu botei na mão das pessoas a Asa Delta. Eu lembrei que a marca tem um jingle muito famoso. Botei o jingle, a gente foi cantando, eu consegui autorização para replicar a música do jingle nas caixas de som do Réveillon de Copacabana. Então a gente andou do Leme a Santa Clara. E naquela época que não tinha toda essa interatividade, tem vídeo, você vê as pessoas aí a gente saiu distribuindo, o produto ficou em sachê. Tô curiosa agora. Mas depois eu conto para vocês. Agora, eu já tive perrengue quando eu produzi a árvore de Natal da Coca-Cola, em São Gonçalo. O evento era só árvore. O Abel Gomes, que faz a árvore fazia, né, da Lagoa, chegou e falou, Decache, eu tenho a árvore, o pessoal quer só uma ajudinha com a área VIP. Tá? Quando eu cheguei lá, eles já não tinham legalizado o evento, queriam jogar caminhãozinho de madeira pro público. Eu falei, vocês querem matar a população de São Gonçalo. Enfim, a gente teve que mudar também. E me veio outro, mas eu esqueci. Então, às vezes, o que eu quero dizer com isso? Tudo é possível.
Talvez tivesse sido possível botar isso, mas se a gente tivesse mais tempo, tivesse alguma outra tecnologia. Então, é importante que a equipe de atendimento, planejamento, orçamento, assessoria de imprensa, todo mundo esteja alinhado para poder passar a mesma coisa e cumprir, entregar ao cliente, porque o cliente acabou ficando frustrado. Ele gostou no final, mas ele ficou frustrado, porque foi vendido uma coisa para ele e depois a gente teve que desdizer. Isso é muito ruim, mas no final deu tudo certo. Pode contar para a gente também sobre tendências que podem mudar a comunicação, como a gente conhece? Tendências. Eu acho que cada vez mais é essa tendência, porque, por exemplo, havia um paradigma de que a internet era uma comunicação impessoal, né? Mas eu acho que a inteligência artificial vem apresentando para a gente que não é. Eu consigo fazer uma comunicação personalizada e individualizada, eu consigo olhar no olho da pessoa quando eu estou falando, pelas técnicas, a direção, né? Eu consigo e fazer uma comunicação que é focada e é direcionada. Então, eu acho que a tendência maior, cada vez mais a gente esquecer que a gente tem aqui, não imaginar que não tem nada, não. Tem o meu consumidor ali. Eu assumir que ele está ali e eu falar com ele. E usar a inteligência artificial de uma forma que amplie essa proximidade e não afaste, não seja uma coisa artificial. Mas tem que usar a inteligência artificial, acho que está aí. Quanta coisa, gente, a gente não quis usar quando surgiu e hoje a gente não vive sem. Imagina eventos, se não tivesse Photoshop, se não, eu sou da época que a gente apresentava as pranchas por arquitetos pintadas à mão. Era lindo, mas imagina, não dá mais certo hoje, né? Agora uma dúvida aqui à parte. Para você, como uma pessoa que quer trabalhar na área de eventos pode começar, assim, do zero ou do início? Pois é. Eu acho que eu tenho muitos alunos que dizem que querem trabalhar com eventos. Eu tenho já um grupo de alunos que tem me acompanhado em eventos. A Bruna, inclusive, teve a possibilidade, por isso né? que eu tô perguntando. Por isso você está perguntando. Tá. Gostei das estratégias, tá bom. Participamos de um evento internacional. Eu acho que a primeira coisa é tentar. Eu aprendi uma coisa na faculdade. Eu cheguei para esse professor, eu estava no último semestre, e aí eu cheguei para ele sempre chamava a gente para estagiar com ele numa agência Assessor, que era uma agência de RP, lá no centro do Rio. E eu queria muito estagiar com ele, e ele nunca me chamava. Eu falei, eu devo ser uma porcaria, né? Porque ele chama todo mundo e não me chama. Aí, um dia eu falei para ele, poxa, Paulo Sérgio, eu queria tanto estagiar contigo, mas você nunca me chamou. Ele falou, jura? Eu falei, juro. Ele falou, por que você não falou comigo? Eu nunca te chamei porque eu achei que você não queria, que você já estava estagiando em algum lugar. Começa amanhã mesmo. E aí, ali eu aprendi que, assim, eu tenho que falar. Eu tenho que dizer. Então, a faculdade, eu digo para o pessoal, eu não dou aula, eu faço reunião de negócios. Então, eu digo, a universidade é um ponto de network. Os professores de vocês são um contato, né? O Flaviano, com esse trabalho maravilhoso que vocês têm. Cara, é a possibilidade de vocês criarem, por exemplo, um podcast sobre publicidade, sobre atendimento. Separa. Publicidade não é só a criação. Uhum. Tem atendimento, planejamento. Os alunos que reclamam de ter aula de dinheiro, de, sei lá, de finanças, vocês vão lidar com muito dinheiro dos outros. Tem que saber. Então, assim, aproveite as oportunidades da universidade, os eventos da universidade, entrem como voluntários, trabalhem como voluntários em eventos de verdade. Você e mais quantos vão trabalhar no G20? Mais duas. Mais 2 pessoas vão trabalhar por indicação no G20, ganhando, não é como voluntário. Então, assim, tem muita oportunidade. Agora, queira. Agora, trabalhar com evento é um trabalho que exige determinação.
porque você vai ficar acordado de madrugada, você vai ficar sem comer, você vai ter estresse, mudança toda hora. Mas é uma cachaça boa pra caramba. Só não deve ser mais gostoso que o bolo de ameixa do Flaviano. Obrigada, Lucy. Nada, eu que agradeço a vocês. Agradeço a disciplina Cultura Digital do Flaviano Quaresma, um colega querido, um profissional incrível. Eu sou muito feliz dando aula aqui na La Salle, eu sou muito feliz aqui e eu me sinto muito feliz de poder participar de todos esses projetos. Eu tenho muito orgulho de vocês. Parabéns, viu? Obrigada.